Olá pessoal, hoje nós vamos começar um assunto novo aqui na disciplina, tá? A gente sai lá da questão que a gente estava discutindo sobre é, os problemas de busca, tá? A gente viu problemas de busca em vetor que não estavam ordenados e a gente viu problemas de busca em vetores que estavam ordenados, né? A última coisa que a gente trabalhou foi a busca binária, tá? E, bom, eu acho que a discussão que aconteceu ali no final da busca binária é assim, né? A busca binária ela trabalha com vetores que, né, entradas, instâncias que já estão previamente ordenadas. E nesse sentido, a nossa dúvida que surge, a dúvida natural será que vale a pena eu ordenar o vetor? Para executar uma busca binária? Bom, para responder isso, obviamente a gente precisa fazer uma análise dos algoritmos de ordenação, para daí a gente colocar na balança, né? Saber, será que vale a pena gastar o tempo de execução de um algoritmo de ordenação para depois executar uma busca binária, tá? Então, a partir de agora, aí a gente vai ver diversos algoritmos de ordenação, né? Começando da aula de hoje também para a próxima aula, a gente vai falar de ordenações assim mais simples. São ideias que muito provavelmente vocês não gastariam muito tempo para chegar nessas ideias. São ideias naturais de algoritmos, tá? E aí depois de passado esses dois algoritmos aí, a gente vai começar a ver ideias mais assim interessantes de algoritmos de ordenação que vão fornecer algoritmos que são mais eficientes, tá? Esses algoritmos aí que eu estou falando, esses últimos, aí, esses mais eficientes, são aqueles que eu chamo de pérolas, né, algorítmicas, tá? Que são ideias assim muito interessantes, né? Estão no coração de muitos programas, né? E pelo fato de ela estar no coração, ela vai impactar o tempo de execução de um programa inteiro, né? Mas vamos por partes, né? Então a gente começa hoje aqui com a ordenação por inserção, né? Esse algoritmo também conhecido como insertion sort. Antes de explicar esse algoritmo, o insertion sort propriamente dito, vamos ver o que é o problema de ordenação. Tá? Então, ordenar, né, significa rearranjar um conjunto de objetos em ordem ascendente ou descendente. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Ó, vamos supor que o vetor de entrada fosse esse daqui, né? E ele está tudo bagunçado, né? Então isso daqui é uma possível saída aí, né? O vetor é ordenado, né? Tudo bem que aqui a gente falou ascendente ou descendente, mas assim tipicamente a gente está trabalhando a gente vai trabalhar com querer ordenar de maneira ascendente, tá? Uma das coisas, um dos termos que vocês podem encontrar por aí é assim a ordem não não decrescente. Então, assim, o que significa isso, né? Você falar, pô, não decrescente, o contrário de decrescente é acrescente, né? Ou tipo ascendente, né? Tem um detalhezinho assim bem sutil aí nessa forma de escrever não decrescente, porque não decrescente não é a mesma coisa que, não é? Então é diferente de crescente, tá? Porque crescente é uma coisa que sempre está crescendo e o não decrescente é uma coisa que às vezes não decresce, quer dizer, que nunca decresce, mas pode ser que às vezes fique na mesma, tá? Então, por exemplo, sei lá, 2, 3, 4, 5, isso daqui é não decrescente, né? É não decrescente. Em nenhum momento essa sequência aqui decresce, tá? Mas eu não posso falar que isso daqui é crescente, porque nesse trecho aqui, ó, né, ela permanece igual, tá? Bom, eu só estou falando isso para vocês porque eu já encontrei em muitos livros aí esse termo não decrescente, e aí eu fiquei muito tempo com essa dúvida, né? Mas não decrescente não é a mesma coisa que crescente?
Então tem esse detalhezinho aí, tá? Bom, mas para facilitar a nossa vida aqui, a gente vai assumir que a gente não está trabalhando com vetores que tenham elementos iguais, tá? Porque assim, alguns dos algoritmos que a gente for ver até podem funcionar para quando você tem elementos iguais, mas na maioria dos casos você tem que começar a colocar alguns detalhezinhos, alguns ifs e elses a mais ali, algumas condições a mais que de verdade mesmo não expande a ideia do algoritmo, né? A grande sacada do algoritmo não expande, só vai botar detalhezinho a mais ali que vai fazer só a gente desviar um pouquinho da atenção, tá? Então, a gente acaba deixando assim, considerando que os elementos que chegam na entrada são todos diferentes, tá? Só para não precisar ficar colocando essas pequenas alterações que não acresce muita coisa pra gente, tá? Uma dos objetivos aí da ordenação, né, é você organizar dados, facilitar a manipulação desses, né? Então você pode pensar, eu vou até deixar para vocês mesmos pensar o porquê que a ordenação é útil, né? Ordenar dados, né? E a gente vai falar de ordenar números aqui, mas você sabe que a mesma ideia pode ser usada para ordenar palavras, né? Por exemplo, a ordenação lexicográfica, que é do dicionário, você vai usar os mesmos princípios que aqui, né? Então, as aplicações são imensas, nem vou entrar nesses detalhes aí, vocês mesmos pensar, tá? Então, assim, de maneira um pouco mais formal aqui, qual que é o meu problema de ordenação? Então, a instância VAB, tá? Instância VAB, onde V é um vetor indexado por A e B, normal, a gente já está acostumado com esse tipo aqui de notação, né? E a saída, a resposta, é um vetor V modificado de tal forma que VAB é um vetor ordenado, tá? Então esse é o nosso problema da ordenação. Bom, o algoritmo que a gente vai trabalhar aí é a ordenação por inserção, também conhecido como insertion sort, tá? E a ideia é muito simples, tá? No insertion sort, em todo momento, você está supondo assim, ó, você tem um trecho do vetor que já está ordenado, tá? E aí você está olhando o cara da vez, tá? O cara da vez. E aqui você tem uma parte não ordenada. Então, ele chama-se insertion sort de inserção, né? Porque você vai pegar o cara da vez e inserir nesse ponto aqui, nessa parte em azul aqui que já está ordenada, tá? Então, a ideia é você pegar um elemento novo e inserir na parte que já está ordenada. E aí, se você tinha, sei lá, K elementos ordenados, logo em seguida, depois de você inserir o elemento ordenado, você vai ter K mais 1 elementos ordenados, tá? E você faz isso diversas vezes, né? Aí você pode pensar, mas como é que eu vou supor que já tem uma parte do vetor que está ordenado? Bom, no início, né, você pode supor que a tua parte que está ordenada é uma parte de um único elemento, né? Porque um único elemento, ele por si só ele já está ordenado. E aí você vai pegar o segundo elemento aqui, que é o elemento da vez, e vai inserir, vamos dizer assim, né, nessa parte aqui. E aí você vai ter 2 elementos ordenados. E aí depois o próximo cara você vai inserir na parte correta e daí você vai ter 3 elementos ordenados e assim por diante, tá? Então essa aqui é a ideia aí do insertion sort. Então aqui, sendo um pouquinho mais específico, trabalhando com esse vetor aqui, que foi o primeiro exemplo que a gente deu. Então, olha só, eu estou com o meu vetor aqui, esse daqui foi o que eu recebi como entrada, 42, 15, 23, 8, 4, 16, tá? Aí eu supus aqui que essa parte aqui, né, do 42, ela já está ordenada, e daí o que eu faço? Vou inserir o 15 na posição correta, né? Então, muito provavelmente você vai ter que empurrar aqui o 42 uma posição para lá para botar o 15 na posição correta, mas nesse ponto aqui você já tem 2 elementos, né, ordenados. Então percebam que os elementos que eu estou inserindo, o elemento da vez, são esses que estão em negrito aqui, ó, tá? E aqui descendo são os passos, né? Então aqui estou no segundo passo, e aí no terceiro passo
né, eu já vou ter inserido o 23 na posição correta. Então eu vou estar com esse vetor aqui, né? Que mais? Aí eu vou inserir o 8 na posição correta, então o 8 eu vou ter que, né, deslocar todo mundo uma posição para a direita, para colocar ele na posição correta. Aí eu tenho todo esse trecho aqui ordenado. Vou inserir o 4 na posição correta. Também o 4 é um cara que eu tenho que empurrar todo mundo, né? E eu vou ter todo esse trecho aqui ordenado. E por último o 16. O 16 vai ser inserido entre o 15 e o 23. E aí eu tenho no final o meu vetor inteiro aqui ordenado, tá? Então assim, essa daqui é uma ideia alto nível aí do insertion sort, ordenação por inserção, e talvez com essa ideia vocês já conseguiriam implementar esse algoritmo, né? Claro que eu peguei e fui assim bem superficial numas explicações, né? Quer dizer, inserir na posição correta, né? A gente fez meio que de maneira direta aqui, mas a gente vai esmiuçar isso daí, não se preocupem. Ok, essa é a ideia do insertion sort, né? Ordenação por inserção, tá? Então, recursivamente, a gente vai ter esse algoritmo aqui, tá? Então, ó, aqui é a parte da base, tá? A base. E a base tem a ver com aquela questão de quando que os índices aqui eles se invertem, né? Mas vamos ignorar isso por hora. Qual que é a ideia aqui? A ideia é assim, ó. Ordene magicamente o vetor que vai da posição A até a posição B-1, né? Ordene magicamente e ordene recursivamente. Então, você ordenou. O que você tem? Você tem todo o teu vetor aqui da posição A até a posição B-1, ele está ordenado, tá? Então tudo isso daqui tá ok, tá ordenado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que chamar um outro procedimento que é aquele de inserção. Então insere VAB, eu já vou explicar aqui embaixo com calma, mas a ideia é você pegar o que está na posição B e inserir nesse trecho que está ordenado aqui da posição A até a posição B-1. Então, de novo, né? Qual que é a ideia do algoritmo recursivo do insertion sort? Você ordena recursivamente, então você vai ter todo esse trecho aqui, né, ordenado, tá? E aí você pega e insere, né, insere VAB, vai pegar o último elemento aqui, o B, e vai inserir na parte que tá ordenada. E aí você teria o teu vetor inteiro ordenado, né? Obviamente, esse passo mágico aqui, né, da ordenação, você vai acabar fazendo outras coisas lá internas, né? No final você simplesmente devolve V, né? A questão aqui da base, só para ficar claro, é que como você vai sempre decrescendo aqui o B-1, né? Então vai ser B-1, B-2, B-3, uma hora você vai chegar no A lá, né? Então no momento em que o A for maior ou igual do que B, aí você simplesmente devolve V. Devolver V aqui significa assim, meio que não faça nada, saia só da função. Devolva o vetor do jeito que ele tá? Isso que vai significar aqui pra gente o devolve V, tá? Assim, saia fora da função e deixa o vetor do jeito que tá. Ok? Então, o insere VAB, tá? Que eu não expliquei com calma aqui, ele é a solução para um outro problema computacional, que eu preciso definir qual que é esse problema computacional. Então, qual que é o problema computacional aqui? Entrada VAB, um vetor indexado por A e até B, onde do A até o B-1 é um vetor ordenado, tá? Então, aquilo que eu falei para você aqui, ó, nas figurinhas. Esse trecho aqui, a gente já está ordenado. Então, a gente está supondo que isso é entrada para esse problema da inserção em vetor ordenado. E aí a resposta é o vetor V modificado, de tal forma que VAB é um vetor ordenado, tá? Então, eu recebi como entrada todo esse trecho aqui, pintado, ordenado. Só falta esse cara aqui. Então eu tenho que inserir ele na posição correta, porque daí no fim eu vou ter, né, o VAB como sendo um vetor ordenado, tá?